Fala galera, beleza? Betão aqui, passando para fazer mais um desafio com você. É um oferecimento do Diário da Aprovação. Saiba o que fazer de hoje até a data da sua prova para ser aprovado no seu concurso. E hoje é o desafio dos 14, desafio de português. Eu vou te mostrar como se faz uma boa prova de português. Nesse exato momento, estamos na prova 11 do desafio dos 14 e aqui eu vou me gravar fazendo uma prova, vale dizer que eu não fiz essa prova ainda, eu não sei o gabarito dela, e eu vou mostrar que mesmo não sendo professor de português e hoje há muito tempo sem estudar português assim mais a fundo, eu acho que ainda consigo ir bem na prova, não sei, vou fazer aqui e depois, amanhã, eu vou conferir o gabarito junto com todo mundo naquela tensão, torcendo para não passar vergonha, né? Mas, de todo modo, eu vou mostrar para vocês aqui técnicas que eu utilizo que faz com que eu, mesmo não dominando português muito tempo sem estudar, ainda consiga ir bem na prova. Betão, o que eu tenho que fazer de antemão? Primeira coisa, dentro dessa técnica, primeiro você lê os itens e depois lê o texto. Beto, é sempre assim? Para mim funciona, tem professor que não recomenda. Bom, eu vou dizer por que funciona comigo, eu vou te mostrar por que funciona, tá? Eu acredito que não é de qualquer jeito, mas fazendo da forma correta, você vai economizar tempo. Por que você vai fazer isso? Lendo as questões, você já vai separar se as questões são de interpretação de texto, se elas são mais de gramática. Se for de interpretação, compreensão de texto, não vai ter jeito, vai ter que ler o texto todo. E aí você já vai perceber se ele vai falar de gênero textual, texto narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo, por aí vai, né? E aí, ou se ele é mais gramatiqueiro, crase, pontuação, né, vírgula e tal. Fazendo isso, você já vai para o texto naquela temática. Você vai ter que ficar prestando atenção mais na compreensão e interpretação de texto ou não. Às vezes é até variado, metade, metade. Tá bom? Agora, uma outra coisa que você também tem que ficar atento é que na hora que você for ler, não dá para uma prova hoje você fazer 2, 3 leituras do texto. Então você vai ter que fazer uma leitura vertical. Essa leitura vertical geralmente é a segunda ou terceira leitura que você faz no texto. Mas eu vou te mostrar como você vai fazer isso na primeira leitura. Em uma leitura só, você vai fazer uma leitura vertical, onde você vai entrar no texto, não apenas nos aspectos superficiais, mas nos aspectos mais intrínsecos e internos do texto. É fácil, Betão? Né? Não, você vai exigir muita concentração, mas vai dar certo. Então, sem mais delongas, vamos lá? Na tela para você! Bom, então, tá aí a prova do IFAM aplicada em 2018, e aqui nós estamos fazendo esse teste onde eu vou tentar te mostrar como eu faço uma prova, beleza? Então tá aí a prova. Pessoal aqui da minha equipe, o Gabriel, vai me ajudar fazendo zoom, fazendo alguns comandos aqui, para que você possa estar tendo essa experiência junto comigo. Então vamos focar aqui no texto 1. Pichação é crime. Essa prova são 25 questões. Em média, a gente demoraria aí de 45 a 50 minutos fazendo essa prova, até porque ela tem 25 questões, devemos demorar um pouco mais, porque eu vou ter que ler a prova, vou conversar um pouquinho com você, tá bom? Enquanto a gente vai trabalhando. Bom, a primeira coisa, como eu disse para vocês, é lermos os itens primeiro. Então, Gabs, foca aí nos itens, que é item número 1, olha só. Primeiro, olha o enunciado. O enunciado está dizendo assim para a gente: no que concerne as ideias e os aspectos linguísticos do texto precedente, julgue os itens a seguir. Eu já sei que ele não vai se ater apenas no que está escrito, mas naquilo que a mensagem do texto quer dizer. As ideias estão mais ligado ao pensamento de interpretação do texto e além daquilo que ele disse. E aí ele vem na questão 1, ó. Seriam mantidas a correção gramatical e as ideias originais do texto se o último período do texto não constitui crime, consentida pelo proprietário, fosse reescrito da seguinte forma. Já vi que a questão de reescritura eu vou ter que ler tudo. 2. No texto predomina a tipologia instrucional, ou seja, um texto instrutivo. Lendo o texto eu vou saber se ele está instruindo, se ele está argumentando, se ele está expondo, o que ele está fazendo. Uma vez que seu propósito comunicativo é conscientizar o leitor acerca de que pichação é a grafitagem a fim de convencê-lo a não cometer crimes. Vamos ver.
Terceira, observa-se uma polarização de ideias no texto. De um lado, o produtor do texto apresenta uma opinião negativa, ou seja, ele emite opinião. Então, o texto seria argumentativo, a questão 2 estaria errada, né? Então, vamos ver. A terceira, a correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados se no período, conforme o artigo 65 do Monumento Urbano, o trecho é crime, pichar, tal, pichar, edificação, monumento urbano é crime. Ó, de novo aqui, a correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados. Veja só, aqui você vai ter que saber o seguinte, você é melhor em gramática ou você é melhor em interpretação? Bom, eu sou melhor em interpretação, então a primeira coisa que eu faço numa questão número 4, como essa, sabe o que é? Eu verifico se, na hora que eu estiver lendo o texto, se o sentido vai mudar. Se nessa reescritura o sentido mudar, ele está dizendo a correção gramatical e o sentido do texto seriam alterados. Se eu perceber que o sentido não alterou, eu já marco errado na número 4. Então, eu vou fazer primeiro essa análise. Depois, se eu perceber que, de fato, o sentido foi preservado. Então, deixa eu olhar a gramática para se a gramática também está preservada, para saber se a questão é certa. Então, eu vou tentando verificar se a questão 4 é errada ou não. E, por último, a questão 5 aqui, nós temos o seguinte, justifica-se o emprego da vírgula, caramba, eu já sei que vírgula é um ponto fraco, muito tempo que eu não estudo pontuação, provavelmente eu vou ter que pular essa questão, a não ser que seja o básico do básico. Então, vamos agora voltar e agora sim lermos o texto, tá? Pichar é crime. Tá ok aí, Gabs? Uhum. Posso fazer a leitura? Beleza. Então, nós temos aqui, ó, conforme o artigo 65 da Lei 9.605 de 98, Lei de Crimes Ambientais, é crime pichar edificação ou monumento urbano. Em caso de condenação, a pena varia de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Em se tratando de ato realizado em monumento ou coisa tombada em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena varia de 6 meses a 1 ano de detenção e a multa é ainda maior. Aí embaixo ele diz, não constitui crime a prática de grafite, ele diferencia, né? Pichação de grafite, realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, mediante a manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário. Pois bem, lembrando que eu nunca fiz essa prova, não sei quais são os gabaritos, mas vamos lá. O que a gente pode entender desse texto aqui? Ele está instruindo fazer alguma coisa? Não, esse texto ele não é instrucional. No máximo, ele está expondo o ponto de vista aqui. Então, tem uma das questões aí que ele diz que o negócio é instrucional. Essa questão já vai estar errada, se eu não me engano, acho que é a 2. Mas vamos lá. Olha só, no texto ainda, na hora que ele diz não constitui crime a prática de grafite, realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público. Na hora que ele está fazendo essa lei, na hora que você estiver fazendo a leitura, no primeiro momento você já tem que vir logo. Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público. E se esse grafite não for realizado com esse objetivo? Aí já passa a ser crime. Então, se o grafite, tá? Ou seja, ele está querendo colocar aqui uma condição. Se o grafite for realizado com o objetivo de valorizar o patrimônio, beleza. Se não, aí esse grafite já não está mais protegido, ele passa a ser uma pichação. Beleza? Dito isso, vamos agora para as questões da prova propriamente dito. Vamos lá na questão 1. Questão 1 diz assim, ó, seriam mantidas a correção gramatical e as ideias originais do texto se o último período do texto não constitui crime consentida pelo proprietário, essa parte aqui, fosse reescrita da seguinte forma, quando consentida pelo proprietário, a grafitagem, vírgula, que se faz por meio de manifestação artística com vistas a valorizar o patrimônio, seja ela público ou privada, não é crime. Pois bem, e aí, essa questão, certo ou errado? A meu ver, essa questão ela está errada, e eu vou explicar por que eu marco essa questão errada. Diz o seguinte, ó,
Quando consentida pelo proprietário, beleza. A grafitagem que se faz por meio de manifestação artística, ele está dizendo que toda grafitagem, vírgula, esse vírgula, e com essa vírgula depois aqui, antes do que, torna ela explicativa, né? Dizendo que toda grafitagem se faz por meio de manifestação artística, com vistas a valorizar o patrimônio. Não entendo que seja isso, posso até estar errado, mas o que ele está dizendo aqui, não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio. Se não for com esse objetivo, aí é crime. Ele está dizendo aqui que todo grafite visa valorizar o patrimônio, seja ele público ou privado. Por isso, na minha aqui, questão número 1, vai de errada. Agora, na 2, no texto predomina tipologia instrucional, errado. Nós falamos aqui que essa 2 aqui não é instrucional, eu considero esse texto como expositivo, ele só está expondo, ele não está nem argumentando, ele não está nem defendendo. No máximo, ele pode defender que a pichação é errada, crime, porque ele botou aqui ele põe esse barramento aqui, né, esse de proibido pinchar, né? Já o grafite ele põe algo aqui, setinhas e tudo mais e tal. Então, essa para mim é errada. Aí vem a 3. Observa-se uma polarização de ideias no texto. De um lado, o produtor do texto apresenta uma opinião negativa acerca da pichação. Eu até acho que essa parte aqui está certa. E do outro, uma visão positiva acerca da prática de grafite. Aqui eu não vejo ele colocando uma visão positiva. Eu vejo apenas ele dizendo que não constitui crime. Ele não está dizendo vai lá e pincha que eu gosto, ou vai lá e grafita que é legal. Ele só está dizendo que não é crime, tá? Então, na questão número 3, para mim, eu coloco errado. Beto, mas 3 erradas seguidas? Pode até 6. Até 6 erradas seguidas eu já vi acontecer em prova, para testar a sua mente, tá bom? Agora vamos na 4, A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados se, no período, conforme o artigo 65, então aqui de cima, monumento urbano, o trecho, é crime pichar edificação ou monumento urbano. Então, ele quer que a gente substitua esse pedaço aqui, É crime pichar edificação ou monumento urbano. Fosse reescrito da seguinte forma: pichar edificação ou monumento urbano é crime. O que eu faço? Venho no texto e coloco, substituo. Conforme o artigo 65 da Lei 9.605 de 98, e aí a gente coloca 98, pichar edificação ou monumento urbano é crime. Para mim, tá perfeito, errado, certo. Tá certo, eu não vi problema. Outra coisa que eu costumo analisar para saber se a reescritura está certa também é o seguinte: o tempo verbal, é crime, tá no presente, no indicativo. É crime pichar edificação monumento urbano. Aí ele vem aqui e só inverteu. Pichar edificação monumento urbano é crime, tá no mesmo tempo verbal. Então, tudo indica para mim que essa reescritura vai ser possível sim. Vamos ver 5. Justifica-se o emprego da vírgula após as palavras condenação, no primeiro parágrafo, e histórico, no segundo parágrafo, com base na mesma regra de pontuação. Aí eu nem estou lembrado de regra de pontuação, vou me lascar bonito, mas vou tentar aqui, as palavras condenação, onde é que está isso aqui? Conforme o artigo 65 da Lei 9.698, é crime pichar edificação monumento urbano. Em caso de condenação, vírgula, a pena varia de 3, para mim, sei lá, será que é explicativo, conclusivo? Beleza, né? Aí ele vem na outra aqui, segundo parágrafo histórico, né? Em se tratando de alteração e coisa tomada em virtude de seu valor artístico, vírgula, arqueológico ou histórico, aqui essa vírgula para mim tem um caráter mais de enumeração, mas eu não sei, eu não vou arriscar, eu vou deixar essa questão em branco. Outra coisa que é importante ao fazer uma prova é estabelecer uma meta. Essa prova, sobe aqui para mim, Gabs, essa prova tem 25 questões, 25 itens. Então, quanto maior a quantidade de itens, fique feliz, porque seus concorrentes já vão ficar, que merda, que prova longa, enquanto você vai falar que bom, muita gente vai perder essa prova só no psicológico. Já estou ganhando deles porque quanto maior a prova, mais eliminados já tem em português. Beleza?
E se a prova é de 25 itens, se você tirar até 16, 15 itens, você está relativamente bem. 15 itens líquidos vai ser a minha meta. O ideal para dizer estou aprovado é você tirar 18 de 25, 18 pontos líquidos, tá? Então eu vou de 15 aqui, de 15, tá? Em 15 eu estou brigando com os demais concorrentes. Vamos ver. Agora nós vamos para o segundo texto para responder as questões de 6 a 10. Antes de ler o texto, vamos aqui aos itens primeiro. Desce aqui nos itens, focando para eu mostrar aqui para os alunos. Gabs. Então nós temos aqui questão número 6. Com relação às ideias e à tipologia do texto, julgue os itens que se seguem. De novo, não vai ficar preso no texto e ainda vai cobrar tipologia textual de novo. Aí vem a questão 6, ó. O texto foi construído com o uso de elementos que caracterizam a tipologia como argumentativa, ou seja, provavelmente o autor vai expressar a opinião dele. Vamos ver se vai ou não vai. Rapidinho a gente vai conseguir saber. 7. Conforme o texto, a ideia de um Brasil monolíngue, o que é isso, meu Deus? Tem consequência negativa para o reconhecimento da verdadeira realidade linguística do país. Vou ter que ler o texto para saber. Aqui é 8. O autor do texto defende que a extinção de línguas é resultado de vários fatores, entre eles a ausência de políticas voltadas à diversidade linguística e o desconhecimento dessa diversidade. Aí tem que ler o texto. 9. Conforme o texto, o sucesso de uma política voltada à sustentabilidade da diversidade linguística depende da sua potencialidade de unificar o conhecimento sobre as línguas existentes no Brasil, com o propósito de valorizá-las e promovê-las. 10. O texto aponta que a vulnerabilidade das línguas faladas por grupos sociais minoritários relaciona-se ao número de falantes dessas línguas e ao grau de conhecimento que se tem acerca delas. Bom, vamos ver se o texto vai dizer isso, só que para ler esse texto agora é o momento de ligar o hiperfoco. Nesse momento, você vai fechar seus olhos, vai respirar muito fundo, vai respirar com 5 segundos e expirar com 4. Então você vai fazer assim. O ideal é que você esteja com essa prova com você. Você está aqui acompanhando, mas você esteja a sua prova aí do lado, tá bom? Então, vamos lá iniciar a partir da leitura do texto. Leitura vertical do texto. As consequências da extinção de línguas são diversas e irreparáveis. O que são diversas e irreparáveis? As consequências de extinção de línguas. Tá? Beleza. Resposta. O desaparecimento de línguas tem impacto imediato na perda da diversidade cultural, ou seja, o desaparecimento de línguas tem, esse tem está no singular, que é o desaparecimento. Línguas está no plural, mas o tem não vai para o plural, se tiver questão disso, não tem, mas já estou aí ligado. O desconhecimento da diversidade linguística por grande parte da população brasileira é sustentado pela representação de uma suposta unidade da língua portuguesa, ou seja, uma língua só, então faz com que o brasileiro não conheça essa diversidade, tá? Beleza. Mas é sustentado pela representação de uma suposta unidade de língua portuguesa, ou seja, pela ideia de que a língua portuguesa é a única língua falada no país. Essa falta de conhecimento e de valorização leva, por consequência, à marginalização e à discriminação de grupos falantes de outras línguas. Então, essa falta de conhecimento de quem? Falta de conhecimento da população, tá? Falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento por parte de quem? Por parte da população. Por grande parte da população, não é toda, né? A construção de uma política específica para a diversidade linguística constitui uma iniciativa que busca a valorização da diversidade linguística do país. Lendo aqui, não me parece que o Estado não está fazendo. Ele está dizendo, parece que já tem uma diversidade linguística, uma política para isso, a construção de uma política. Atuar para a sustentabilidade da diversidade linguística, entretanto, exige a articulação de produção de conhecimento sobre as línguas existentes no território nacional
e de valorização e promoção dessas línguas. Então eu já sei que não tem só uma língua aqui, não, tem várias línguas aqui, pelo que o texto está dizendo. E outra, esse texto aqui é argumentativo, o carinha está se posicionando aqui já, né? Aí vem, as línguas faladas por grupos sociais minoritários requerem atenção especial de uma política de salvaguarda da diversidade linguística. Pois elas quem? As línguas faladas por esses grupos minoritários, né? Pois elas se encontram em posição de maior vulnerabilidade. Quem se encontra em maior posição de vulnerabilidade? As línguas faladas por grupos minoritários. Vulnerabilidade linguística. Tal situação decorre não só do fato de essas línguas serem faladas por grupos sociais pouco numerosos, mas também da falta de conhecimento sobre essas línguas, claro, sobre elas querem línguas. Colocar no mapa as centenas de línguas ainda ocultadas pela representação, colocar no mapa, ou seja, trazer à tona, né? Pela representação majoritária de um país com uma única língua, talvez seja o caminho mais significativo para o reconhecimento das línguas como patrimônio cultural. Beleza, agora vamos lá para as questões. Na questão número 6, ele já vem. O texto foi construído com o uso de elementos que caracterizam a tipologia argumentativa. Sim, está argumentando. Para mim, um texto argumentativo, claro. 7. Conforme o texto, a ideia de um Brasil monolíngue, o que é mono? Um só, tem consequência negativa para o reconhecimento da verdadeira realidade linguística do país. Ora, se ele está falando que a gente tem que reconhecer as outras todas, com certeza, certo a questão. Viu? Foi uma única leitura profunda, a gente já conseguiu fazer as 6 e as 7 aqui com um certo grau de segurança. A 8, eu acho, né? O autor do texto defende que a extinção de línguas é resultado de vários fatores. Entre eles, a ausência de políticas voltadas à diversidade linguística. Eu não vi no texto ele falando hora nenhuma disso, metendo pau no governo. Você viu ele metendo pau no governo no texto? Ele não meteu pau no governo, não. E o desconhecimento dessa diversidade. Beleza, desconhecimento dessa diversidade, de fato, é um fator. Ele falou isso em algum lugar aí, tá? As línguas faladas por grupos minoritários requerem uma atenção especial a uma política de salvaguarda da diversidade linguística, pois elas se encontram em uma posição de maior vulnerabilidade. Tal situação de maior vulnerabilidade decorre não só do fato de essas línguas serem faladas por grupos sociais pouco numerosos, mas também da falta de conhecimento sobre elas. Só falou da falta de conhecimento, não falou de falta de política, não. E mais, na hora que ele falou de política, ele deu a entender que já existia. A construção de uma política específica para a diversidade linguística constitui uma iniciativa, tá? Ou seja, é uma iniciativa. Então, para mim, é errado pela primeira parte aqui, ó. 8, errada. Vambora! Betão na veia. A 9. Conforme o texto, o sucesso de uma política voltada à sustentabilidade da diversidade linguística depende da sua potencialidade de unificar o conhecimento sobre as línguas existentes no Brasil com o propósito de valorizá-las e promover. Vamos lá. Conforme o texto, opa, então está no texto, o sucesso de uma política voltada à sustentabilidade da diversidade linguística depende da sua potencialidade de unificar o conhecimento sobre as línguas existentes no Brasil. Mas ele não fala em nenhum momento de unificar. Ele sempre dá diversidade, a construção de uma política específica para a diversidade linguística constitui uma iniciativa que busca a valorização, atuar para a sustentabilidade da diversidade linguística. Entretanto, exige a articulação da produção de conhecimento sobre as línguas existentes no território nacional e da valorização e promoção dessas línguas. Em nenhum momento está falando que é para unificar, não. Aqui é um erro de extrapolação. Extrapolou, viajou. Essa é a verdade. 10ª. O texto aponta que a vulnerabilidade das línguas faladas por grupos sociais minoritários relaciona-se ao número de falantes dessas línguas
e ao grau de conhecimento que se tem acerca delas. Ele falou isso aqui, por aqui, ó. As línguas faladas por grupos sociais requerem atenção especial no polícia de salvaguarda da diversidade linguística, pois elas se encontram em posição de maior vulnerabilidade língua. Tal situação decorre não só do fato dessas línguas serem faladas por grupos sociais pouco numerosos, mas também da falta de conhecimento sobre elas. Então, relaciona-se ao número de falantes dessa língua e ao grau de conhecimento que se tem acerca delas, certa? Então, 10 aí, ó, correta. Ainda sobre esse texto e dentro das ideias do texto, vamos para 11 aqui, ó. Depreende-se do texto que uma política voltada para a diversidade linguística garante a valorização dessa diversidade, a partir de ações de desconstrução da suposta riqueza expressiva do português e de conscientização da população acerca da realidade linguística do país. O CESP, às vezes, costuma trazer uma questão que ele começa com certo, põe um errinho no meio e termina com certo de novo. Então, aqui, depende do texto que uma política voltada para a diversidade linguística garante a valorização, certo? Valorização dessa diversidade, a partir de ações de desconstrução da suposta riqueza expressiva do português. Aí, tá doido, pô? Vou desconstruir um negócio, quero é construir. Aí endoidou. Errada. Ah, mas rapaz. Então, 11 tá errada. Beleza? Agora vamos para a questão número 12. A partir da 12 até 16, se refere ao mesmo texto, mas agora ele já começa a cobrar aspectos diferentes, ó. A respeito dos aspectos linguísticos do texto. Julgue os itens que se seguem, os itens seguintes, né? Aí ele vem no 12. No texto, o adjetivo diversas foi empregado com o sentido de variadas, é a linha 2. Pois bem, trazendo aqui o texto, colocando aqui o texto, não, focado aqui. As consequências da extinção de línguas são variadas e irreparáveis, diversas, várias, diversas e várias. Eu vou de certo. Faz sentido, sim. Aí vem a questão 13. A locução por conseguinte, por consequência, introduz no período uma ideia de oposição e equivale à conjunção entretanto. Olha só, você precisa saber valores de conjunções. Valor de consequência, de contradição, tá? De concessão, precisa ter uma noção disso, senão você não vai bem na prova do CESP, não. Por conseguinte, por consequência. Entretanto é um valor adversativo. Não precisa nem ler na prova, já está errado. 3 zonas aqui, ó, errada. É uma questão que eu faço direto. Entretanto, por conseguinte, mas nunca, eu arrisco. Nessa aqui eu arrisco mesmo, tá? Agora 14, hein? Seria mantida a correção gramatical do texto, correção gramatical já dá medo, porque eu estou fraco de gramática. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a partícula se em, pois elas se encontram em posição de maior vulnerabilidade linguística, linha 20 e 21, fosse deslocada para imediatamente após a forma verbal, encontram, da seguinte forma, mudando para encontram-se. E aí, linha 20 e 21. Então, vamos trazer o texto aqui. Linha 20 e 21, cadê? Você tem que, se ele quer a linha 20, você tem que ir ler a partir do período imediatamente anterior, que é o início do parágrafo. Ó, as línguas faladas por grupos sociais minoritários requerem atenção especial de uma política de salvaguarda da diversidade linguística, pois elas se encontram... Agora, olha só, vou te dar uma dica. Existem algumas palavras que atraem a mesóclise. E, se você encontrar uma dessas palavras, elas jamais poderão ser colocadas posposta ao verbo. Encontram-se. Beto, quais seriam elas? Bom, de novo, não sou professor de português. As que eu me lembro são a palavra que e o não. Elas, pronome elas, não seria essa palavra atrativa. Então, a meu ver, não há problema algum em a gente colocar, pois elas encontram-se, tá? Porque não tem palavra atrativa. Não está iniciando um período, que aí seria proibido vir antes, teria que vir depois. Então, pode sim, pois elas encontram-se.
Tá? Então, 14, questão 14 está certa. Agora, para 15. Seriam mantidas a correção gramatical e as ideias originais do texto se o período tal situação decorre, indo até de conhecimento sobre elas, linha 21 a 24, fosse reescrito, eita caramba, fosse reescritura, né? Fosse reescrito da seguinte forma. Essa situação não apenas decorre do fato dessas línguas serem faladas por grupos sociais pouco numerosos, mas também pela ausência de conhecimento sobre elas. Esse parágrafo é relativamente simples. Vou me arriscar. Vamos lá. Cadê? Da 21 a 24, né? Agora vamos ver alguns elementos aqui, ó. Essa situação não pode até deixar mais aberto um pouco, Gabs, aqui, porque eu sei que ele não vai conseguir ler a partir do meu, mas ele vai lendo a partir do dele, tá? Essa situação não apenas decorre do fato dessas línguas, aqui ele usa dessas línguas, serem faladas por grupos sociais poucos numerosos, mas também pela ausência de conhecimento sobre elas. E aqui essa situação. Bom, olha aqui, ó. Cadê as línguas faladas? 21 a 24. Política e salva... Pois elas, aqui, ó, começa aqui, ó. Pois elas se encontram em posição de maior vulnerabilidade linguística. Onde é que começa mesmo? Às vezes eu tenho essas coisas. Tal situação. Aqui, ó. Tal situação decorre não só do fato de essas. Cadê o D que eu não estou vendo ali, hein? De essas línguas serem faladas por grupos sociais pouco numerosos, mas também da falta de conhecimento sobre elas. Tá? E aí, como é que ele fez aqui? Tá? Essa situação, para mim, esse aqui, ó, é que deixa a questão errada. Essa situação não apenas decorre, o que decorre de alguma coisa, né? Não apenas decorre do fato dessas línguas, e aqui ele coloca, tal situação decorre não só do fato de essas línguas, ó, esse D aqui ele comeu, de essas línguas serem faladas por grupos poucos numerosos, mas também da falta de conhecimento sobre elas. Aí ele vem, de novo, é assim, é porque eu faço mais rápido, estou falando com você, acaba ficando um pouco mais lento, né? Essa situação não apenas, o essa para mim já deixa errado, não apenas decorre do fato dessas línguas, tá certo, serem faladas por grupos sociais pouco numerosos, mas também o quê? Decorrem pela ausência, aqui, ó, mas também, o decorrem está implícito, mas também decorrem da ausência, que é o que ele fez aqui, ó. Aqui ele está usando o decorre, quer ver? Tal situação decorre não só do fato dessas línguas faladas por grupos sociais pouco numerosos, mas também decorrem da falta. Ele está botando o da pelo per mais a, pela. Eu nem, talvez até possa. Para mim, o maior erro mesmo está aqui no essa com dessa, está faltando ali o de essa, tá? Então, para mim, isso faz com que a questão 15 fique errada. E a última desse pequeno bloquinho aqui, antes do próximo texto. No texto, a expressão colocar no mapa pode ser entendida tanto como mapear geograficamente, de encontrar mais, quanto como trazer ao conhecimento público. Para mim é muito clara essa segunda, trazer o conhecimento público. Vamos ver lá no texto? Então vamos ver aqui. Diz bem aqui mesmo. Ó. Tal situação decorre não só dessas línguas serem faladas por grupos sociais pouco numerosos, mas também da falta de conhecimento sobre elas. Colocar no mapa as centenas de línguas, então quando eu colocar no mapa centenas de línguas, dá a ideia de mapear geograficamente. Vou certa, eu não estou chutando. Eu tenho um indício que faça com que essa questão seja certa. Se eu deixar em branco uma questão que eu tenho 99% de chance de ser correta, é diferente daquela da vírgula lá, que eu estava perdidaço. Tá bom? Então aqui eu vou de certa para ela e agora vamos para o próximo texto. Beleza, terceiro texto, lembrando, vamos dar uma olhadinha nos itens, de novo, olha lá aqui embaixo, ó,
de acordo com as ideias do texto. Ou seja, ele quer coisas que estão no texto e coisas que podem estar fora. Aí ele vem dizendo aqui, ó. O Estado destaca-se como protagonista na esfera de guarda da memória de uma nação. Lendo o texto a gente vai ver se é protagonista ou não. 18. Por ter unificado pessoas, culturas e territórios a partir de um ideal de nação, a história, entendida como área do conhecimento, tornou-se o elemento garantidor da legitimidade dos Estados-nações, ou seja, é a história que legitima o Estado-nação. Será? Vamos ver. 19. É possível que um elemento caracterizado como resquício do passado e como testemunho das experiências e da capacidade criativa de um povo venha a ser tratado como patrimônio da nação. Eu aqui, a priori, eu vou dizer para vocês, eu sou um pouco atrevido. Eu já colocaria certo nela de cara. Sem ler, Beto. Como é que eu vou botar um trem desse errado? Até porque conforme as ideias... Beto, se o texto contrariar, eu vim aqui e põe errado. Mas isso é coisa minha. Prática, experiência. E conhecer muito o CESP. Foram 13 concursos que eu passei, 7 só do CESP. 7 ou 8. Só provas do CESP. Agora olha a vintona aqui do outro lado, ó. Conseguiu pegar aí, gatos? Beleza. A ideia de patrimônio cultural surgiu inicialmente na Europa. Será? Como resposta à criação dos Estados-nações e à definição da história como área de saber. Eu tenho para mim que essa vídeo é errada. A ideia de patrimônio cultural surgiu inicialmente na Europa. Sei lá, pode ser que o texto esteja dizendo isso, né? Como resposta, é uma resposta à criação dos Estados. Que coisa louca! Se eu fosse pensar em termos de mundo, não tem nada a ver, mas texto é texto, né? Vamos ver esse aqui, que é o mesmo texto, ó. Julgue os itens seguintes a respeito dos aspectos linguísticos. Nenhum ele vem com interpretação, o outro gramática. Interpretação, o outro gramática. Aí ele vem aqui, o sinal de 2 pontos na linha 9, eu sei que eu vou ter que ler linha 9 e linha 17. Vamos imaginar que esse texto tivesse apenas esse capítulo da linha 21 ou 25. Não tivesse interpretação. Para que eu ia ler o texto inteiro se ele só quer saber de interpretação? Se ele só quer saber de gramática aqui, né? Agora, se ele quiser saber de interpretação, não tem como escapar, é o texto inteiro. Como eu já vou ter que ler o texto inteiro, não, eu não preciso saber isso aqui, eu já sei que isso aqui é do lascado, mesmo a gramática. Então vamos voltar lá no texto para dar uma lidinha no texto. Vamos lá? Leitura vertical profunda agora. Tá? Ó, a construção da ideia de patrimônio cultural se deu, ou poderia ser deu-se, no bojo de 2 processos históricos muito importantes para o Ocidente. 2 pontos, ou seja, ele vai explicar agora a constituição dos Estados-nações europeus e a instituição da história como um campo específico do conhecimento, ou seja, a construção da ideia de patrimônio cultural se deu no bojo de 2 processos históricos importantes para o Ocidente. Quais são eles? Me diga aí, quais são eles? Ou seja, ele vai dizer, ele vai explicar, ele não está enumerando, esses 2 pontos não é para enumerar, para explicar. A criação de Estados-nações e a instituição da história como um campo específico do conhecimento. Então, aqui, como eu falei, né, aquelas questões lá parece que continua para mim errada. Beleza. Não é difícil entender essa relação íntima entre eles. Entre eles quem? Que ele está querendo dizer? A construção do Estado-nação e a instituição da história. Ó, esse eles aqui, ó. Não é difícil entender essa relação íntima entre eles. Não é difícil entender por quê? Porque nasceram na ideia do patrimônio cultural. Tá? Então, ele se refere à instituição da história, como campo de conhecimento específico, e Estados-nações. Para unificar populações, culturas, territórios, foi preciso elaborar a própria ideia de nação, que se fundamenta em alguns elementos estruturantes. 2 pontos. Um conjunto de pessoas que partilha uma cultura, que dividem uma cultura, vírgula, uma língua, uma origem comum, uma única identidade. Esses 2 pontos aqui já tem uma ideia de quê? Já está passando uma ideia de enumerar coisas.
Beleza. Então, 2 pontos, enumera. Isso é leitura vertical, uma só, e já estou indo para dentro. Nesse contexto, vírgula, a história foi um poderoso elemento de legitimação dessa ideia de nação. Então, nesse contexto, a história foi um poderoso elemento. Foi o único? Não, foi um poderoso elemento. Não foi qualquer um também dessa ideia de nação, pois era preciso buscar suas origens no passado, evidenciando a continuidade, o caráter e a força do povo que a constituía. Beleza. A concepção do passado como herança da nação está dada como fundamento mesmo da possibilidade de futuro. Opa, deixa eu ler de novo aqui que eu viajei nessa. A concepção do passado como herança da nação está dada como fundamento mesmo da possibilidade de futuro. E, nesse sentido, é necessário preservá-lo, garantir a existência de seus vestígios e sinais para usufruto das gerações que virão. Nesse período, tomara que não cobre nada. O Estado, como poder legítimo instituído que zela pelo bem da coletividade, torna-se o principal agente nesse processo de guarda da memória. Opa! O Estado legítimo, como poder legítimo instituído, zela pelo bem da coletividade, torna-se o principal agente nesse processo de guarda da memória. O Estado é importante para guardar a memória, tem uma questão disso. Com isso, voltamos à ideia de patrimônio. A definição, explicação, tudo aquilo que restou do passado, que constitui vestígio das experiências vividas e do potencial de criação de um povo, pode vir a se tornar patrimônio da nação. Então vamos lá, o Estado se destaca como protagonista na tarefa de guarda da memória de uma nação? Opa, pelo que a gente leu aqui, sim. O Estado, como poder legítimo instituído que zela pelo bem da coletividade, torna-se o principal agente nesse processo da guarda da memória. Certinha. Por ter unificado pessoas, culturas e territórios a partir de um ideal de nação, a história, entendida como área do conhecimento, tornou-se o elemento garantidor da legitimidade dos Estados-nações. E aí, para mim, essa questão 18 está errada. É um elemento, viu que a gente passou aqui, até grifou, foi um poderoso elemento de legitimação. E aqui ele gosta de extrapolar, né? Por ter unificado pessoas, culturas e territórios a partir de um ideal de nação, a história entendida como área do conhecimento tornou-se o elemento. Como é que sai de um para o elemento garantidor? O elemento garantidor, errada. Era, não me pega não, aqui não. Ora. Então, errada. Acho que eu vou cair nessa aqui, Na 19. É possível que um elemento caracterizado como resquício do passado e como testemunho das experiências e da capacidade criativa de um povo venha a ser tratado como patrimônio de nação. Com certeza, tudo que ele falou aqui, Com isso, voltamos à ideia de patrimônio. O que é o patrimônio? Tudo aquilo que restou do passado, que constitui vestígio das experiências vividas e do potencial de criação de um povo. Pode vir a se tornar patrimônio de nação. Pode vir possível. Então, casou, meu amigo, um abraço. Vamos para a vintona? 20. A última desse bloco, e depois a gente vai para aspectos linguísticos. Aí meu coração treme, para não dizer outra coisa. A ideia de patrimônio cultural surgiu inicialmente na Europa. Cara, o texto falou isso, velho. Negócio de Europa. Vamos lá para o texto? A construção da ideia de patrimônio cultural se deu no bojo de 2 processos históricos. Então, patrimônio cultural na Europa. 2 processos históricos muito importantes para o Ocidente. A construção dos Estados-nações europeus e a instituição da história como um campo específico de conhecimento. Beleza.
Patrimônio cultural são duas coisas. Beleza, Estados-nações começou na Europa. Olha a safadeza! O Estado-nação europeu e a história. Aí ele vem, não é difícil entender essa relação entre eles. Para unificar populações, culturas, territórios, foi preciso elaborar a própria ideia de nação, que se fundamenta em alguns elementos estruturantes. Conjunto de pessoas que partiram de uma cultura, de uma língua, de uma origem comum, uma única identidade. Onde é que está dizendo que esse negócio aqui, o patrimônio cultural começou na Europa, caramba? A ideia de... Ó a safadeza, ó a safadeza! A ideia de patrimônio cultural se deu no bojo de dois processos históricos muito importantes para o Ocidente. Aí o Ocidente já lembra, Europa. A Constituição dos Estados-nações europeus, ou seja, a criação dos Estados-nações foi importante, e a instituição da história. A história está no mundo todo. Extrapolou, bonitona, extrapolou. Eu só espero não me negociar amanhã, né? Vamos ver aqui. Bom, agora é onde o negócio aperta para mim, né? Onde eu preciso estudar mais, que é a parte de gramática. Se você é melhor em gramática, é agora que você fala, graças a Deus chegou a gramática, né? Então vamos lá. Julgue o seguinte, diz a respeito dos aspectos linguísticos. O sinal de dois pontos na linha 9 e o travessão na linha 17 foram empregados com a mesma finalidade. Introduzir uma enumeração que fornece detalhes acerca do conceito de nação explorada no texto. Será? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 21, sinal de dois pontos, linha 9. Vamos lá voltar aqui para a linha 9. A linha 9 está mais ou menos aqui, vem para o período imediatamente anterior. Para unificar populações, culturas, territórios, foi preciso elaborar a própria ideia de nação, que se fundamenta em alguns elementos estruturantes. Dois pontos. Quer ver aqui? Eu botei enumeração. Um conjunto de pessoas, aqui eu já sei, enumeração. Agora essa 17 aqui eu não sei não, vamos lá. 16, 17, vamos ver aqui. A concepção, e torci para não cair nada disso e caiu. A concepção do passado como herança de nação está dada como fundamento, mesmo da possibilidade de futuro, dois pontos. E, nesse sentido, é necessário preservá-lo, garantir... Não, isso aqui não é numeração nem aqui nem na China. 21 é errada. Tá? China que gosta de enumerar, tem nada de enumeração aqui. É errada para 21. Agora vamos de 22, questão 22. As formas pronominais suas em suas origens e a em que a constituía remetem ao mesmo referente, ideia de nação. Olha só, quando a gente faz a leitura vertical, é já para você perceber essas coisas. Não sei se eu consegui, na minha leitura, fazer essa inferência aqui, ó. Eu preciso fazer mais provas para não deixar essas coisas passar. Suas origens, suas do quê? Na hora do texto você já tem que fazer isso, para não deixar a questão ter margem para te enganar aqui. Agora aqui está pronto para me enganar. Eu não lembro disso aqui não. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Cadê? Suas origens se refere à ideia de nação. Vamos aqui então, linha aqui, ó. Vou pegar da 11, que aí eu vou chegar na 13. Nesse contexto, a história foi um poderoso elemento de legitimação dessa ideia de nação, pois era preciso buscar suas origens no passado. Suas origens. Origens de quem? Viu? Fica muito mais difícil. Eu vou voltar mais um período aqui só para garantir, tá? Vou voltar para esse aqui, na verdade. Ó. Daqui a pouco tu volta tudo. Eu vacilei, não fiz a leitura vertical que deveria ter feito. Então vamos embora, né? Não é difícil entender essa relação íntima entre eles. Entre eles quem? Que a gente fez, né? Construção histórica de nação e história. Para unificar populações, culturas, territórios, foi preciso elaborar a própria ideia de nação, que a nação se fundamenta em alguns elementos estruturantes. Quais são esses elementos estruturantes? Um conjunto de pessoas que partilha de uma cultura, uma língua, uma origem comum, uma única identidade. Nesse contexto, a história foi um poderoso elemento de legitimação dessa ideia. Dessa ideia de quê? Dessa ideia aqui, ó, para unificar essa população, né?
Não, não é aqui imediatamente, não. Nesse contexto, a história foi um poderoso elemento de legitimação dessa ideia de nação, pois era preciso buscar suas origens no passado, a origem de nação no passado, evidenciando a continuidade, o caráter e a força do povo que a constituía, relacionando a nação. E aí? 22. As formas preliminares suas em suas origens na linha 13 e o a em que a constituía remete ao mesmo referente, ideia de nação, na linha 12. Estou na dúvida, hein? Parece que sim, né? Tudo indica que sim. Olha só, nesse contexto, a história foi um poderoso elemento de legitimação dessa ideia de nação, pois era preciso buscar suas origens no passado. Buscar suas origens de quem? Origens da ideia de nação ou origens do patrimônio cultural? Em branco! Em branco! Ou não, se eu for, eu estou arriscando. Eu não consegui na primeira leitura fazer, agora eu não estou seguro. Vou deixar em branco essa daí. 23. A substituição da forma verbal partilha por partilham preservaria a correção gramatical do texto na linha 9. 23, linha 9. Aqui. Para unificar populações, culturas, territórios, foi preciso elaborar a própria ideia de nação, que se fundamenta em alguns elementos estruturantes. Um conjunto de pessoas que partilha. E aí? Um conjunto de pessoas que partilham ou um conjunto de pessoas que partilha? Eu tenho para mim que só pode concordar com um conjunto, hein? Errada. Tá? Então, 23, eu acho que não pode, não. Vamos para 24. Na linha 18, o termo de seus vestígios e sinais qualifica o substantivo existência. Sei lá, meu, vou nem tentar. O emprego do sinal indicativo de crase, aí não, aí tem que ir para cima, né? Até porque eu pedi para você assistir o vídeo lá de crase, eu não vou para cima da crase, eu vou para cima. O emprego do sinal indicativo de crase em a ideia de patrimônio é facultativo, razão porque a supressão desse sinal manteria o sentido original do texto e sua correção gramatical. Vamos para a linha 22. O Estado, como poder legítimo instituído, que zela pelo bem da coletividade, torna-se o principal agente nesse processo de guarda da memória. Com isso, voltamos à ideia. Graças a Deus é voltar, né? Quem volta, volta de algum lugar. Então, ou quem volta, volta a algum lugar. Exige uma preposição. Se exige a preposição ideia, a ideia também exige esse a aqui, ó, crase obrigatório. Ele diz que é facultativa. Errada para ela. Errada para ela. Então, aqui, chegando ao final da 25, o que a gente pode concluir? Olhando a minha prova inteira. Né? Nós chegamos ao seguinte, deixei a questão 5 em branco, 5 em branco, aí aqui vim todas, deixei a 22 em branco, deixei a 24 em branco, estou deixando 3 questões em branco, então de 25 questões, o que eu fiz? Marquei 22 questões, e deixei em branco 3 questões. Beto, você acha que pode errar alguma? Sim, olhando aqui eu já acho que posso errar alguma. Qual delas? Da primeira página, nenhuma, eu fiz com muita certeza. Da segunda página, a 23 eu fiz com medo. Talvez na prova eu deixasse em branco, tá? Quer ver? As de 2 pontos, eu não entendi muito bem aquele período, mas nada a ver, aquele travessão, ele até poderia funcionar, mas para mim não funcionou. Essa da Europa não entra na cabeça. Se isso for certo, eu me mato. Não me mato não, mas vou ficar muito puto. Eu vou ter que ver uma justificativa muito grande para ela. Sacanagem isso aqui. Vamos ver outra aqui que eu possa ter. Aqui de gramática. Essa 16 aqui, ó, você consegue ver aí? A 16. Deu para ver, Gabs? Tá? A 16, ó, mapear geograficamente. Cara, dá a entender que é isso sim, mas estou marcando com certo medo.
tá? Estou arriscando. Então, pode ser aqui que eu erraria 2 questões, mas se eu errar 2 questões, anula 2 certas minhas, então de 22, menos 2 que eu eventualmente erro, eu vou ficar com 20, ainda estou bem demais. Estou bem demais. Posso arriscar, entende aí? Eu posso arriscar. Por quê? Porque eu fiz muitas questões com segurança. Agora, se eu tivesse acertado, marcado só 20, aí não, aí eu ia preferir me preservar, desmarcaria essas 2 e iria marcando com 18 para não correr risco de errar 18 pontos, eu estaria aprovado também. Beleza? Essa é a ideia e é isso. Aí, amanhã, para quem está acompanhando o curso agora, já vai ter acesso ao gabarito e eu quero corrigir com vocês essa prova. Tanto que nessa prova em específico, quem vai pegar os comentários dela é minha equipe, e especialmente aí esses comentários serão feitos pelos professores do TEC Concursos, tá bom? Em parceria com o TEC Concursos, eles vão pegar os comentários para que eu não veja antes e possa ter as reações naturais de quem acertou e de quem errou. Beleza? Então é isso. E aí, o que vocês acharam dessa experiência de me ver fazer uma prova? E na prova de verdade do concurso eu fico assim louco mesmo. Não vou dizer que é uma briga, né? Mas é uma disputa entre você e a banca, ele tentando te pegar e você tentando sair dos peguinhas dele. Se fosse uma luta seria como um jiu-jitsu, sabe? Que cada um eles tentam fazer aquelas posições de finalização, sabe? Então é isso. E aqui um tenta finalizar, outro tenta finalizar você, e é isso, finalização. Mas você não vai ser finalizado pelo CESP, você vai finalizá-lo. E é assim. Bom, então vai ficar aqui disponível. Amanhã eu volto. Talvez você já esteja vendo hoje, né? Porque está sendo gravado. Nem sei se o Flamengo ganhou o jogo, se o Grêmio ganhou, quem foi para a final, porque agora são quantas horas da manhã já, Gabs? Sei lá, meia-noite, né? 11h30 ou quantas horas da manhã. Então vou correr aí que ainda vou conseguir pegar o finalzinho. Beijo pra vocês, valeu! E gostei demais dessa experiência de fazer com vocês. Valeu! Antes de finalizar, deixa aqui os seus comentários do que você achou. E eu já vou postar logo para você poder me dizer se você acha que eu acertei, se você acha que eu errei, como é que eu fui na prova aí, segundo a sua opinião. Tá bom? Valeu!